gostaria de ver o branco na parede das escolas. Eu vejo o vermelho em telhados, com moradias condignas para a nossa sociedade. E eu vejo o preto como se pudesse aí, é quase que uma utopia, no enterro da corrupção. Hoje nós temos a honra de receber o desembargador Samuel Alves de Mello Júnior, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador, o senhor preside o Núcleo de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que significa a gestão estratégica no Tribunal de Justiça? Bem, aqui a nível de São Paulo é um fenômeno novo. Outros órgãos da administração pública sempre tiveram os seus planos quinquenais. Agora, por determinação expressa do CNJ, todos os tribunais do Brasil tiveram que elaborar os seus planos estratégicos. Por que isso? Porque a cada 2 anos se muda a administração e aquilo que está se desenvolvendo, muitas vezes, com essa modificação, se perde. Então, seria quase uma readequação? Não, nós fizemos um planejamento fazendo uma projeção da nossa visão de futuro. Então, o que nós queremos ser no futuro como justiça em São Paulo? Nós levamos em consideração aquilo que a sociedade espera do Poder Judiciário paulista e estabelecemos objetivos, metas a serem atendidas e cumpridas no prazo de 5 anos. E esses objetivos vinculam e vincularão os presidentes futuros. Então, ainda que nós tenhamos, daqui a 2 anos, uma mudança de gestão, aquilo que foi aprovado e já foi aprovado pelo nosso Tribunal Pleno, ele terá que ser respeitado pelas futuras administrações. Ou seja, um planejamento de fato agora, né? É um planejamento de fato e de direito, que já está aprovado e passando e buscando, acima de tudo, a celeridade, a ética, a transparência, enfim, todos aqueles ditames que foram pré-determinados hoje pelo CNJ. O senhor tem vários livros lançados em várias áreas do direito. Direito penal, ambiental, direito da criança e do adolescente, enfim. Vamos falar um pouquinho, desembargador, hoje aqui, de cada um deles. Comecemos pelas crianças. O direito do menor no Brasil, resumindo, é bom? Eu acho que ele é excelente. Nós não temos os instrumentos necessários para a implementação total daquilo que a nossa legislação prevê. E tanto é bom que num desses eventos que eu participei, aliás, 2 deles, eu participei um na Noruega e outro na Itália. Na Universidade de Macerata, eles organizaram um evento na Faculdade de Direito, para os estudantes de Direito de lá, e convidaram autoridades no assunto aqui de São Paulo, e me honraram com o convite para participar disso, para dar aula sobre o nosso direito lá. Puxa. Sobre o nosso direito da infância lá. Como um direito exemplar, né? Como um direito exemplar, exatamente. Nós temos, e ele repercutiu a nível da América do Sul. Se a senhora for ver hoje o Código de Menores, o Código da Adolescência, o nome que se dá no Paraguai, é muito semelhante ao nosso. É mesmo? É muito semelhante ao nosso. E nós partimos para uma mudança radical, porque, à luz do Código de Menores, nós adotávamos a doutrina da situação irregular. Então, aquela lei só se aplicava ao menor que estivesse numa situação de irregularidade legal. Hoje não, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele adotou a doutrina da proteção integral. Não importa a situação em que esteja a criança ou o adolescente, ele está protegido pela lei. Ele passou a ser um sujeito de direitos. Bom, e fora isso, a responsabilidade objetivíssima, né? Com certeza, de todos, Estado, família, os educadores, todos. Aliás, o que o senhor achou da legalização do aborto na Espanha, inclusive para adolescente? Pois é, aí é um tema já bastante polêmico, uma pergunta bem terrível. Terrível. Passa por aspectos de premissas não articuladas, então de orientações religiosas que você adote ou não, não é? A contenda é grande, né? É muito. Eu vejo lá na Espanha, não sei ainda se o rei já sancionou, mas me parece que a igreja está se movimentando. Me parece que até um movimento que querem fazer um movimento no dia 23 ou 24 agora próximo, né? Para tentar que o rei não sancione. Porque é um país tradicionalmente católico. Católico. Difícil. Agora, particularmente, eu não sou contra, não. Não? Não. Porque o adolescente
não vai precisar mais da autorização do pai. Esse é o problema da legislação. Eu não sou contra o aborto. Agora, da forma como a legislação espanhola fez, eu achei um tanto quanto arriscado e impossível de se aplicar aqui no Brasil. Porque quando ela diz, olha, o adolescente tem a liberdade de decidir sobre a conveniência ou não do aborto, sim, e apenas comunicar a um dos seus pais, e inclusive com a possibilidade de não comunicar. De nem comunicar também. De nenhum comunicado, desde que ele justifique que aquilo ali poderá ser ruim para a sua integridade física, psicológica, não é? Porque o pai não sabe, ou a mãe não sabe daquela situação, mas a lei não explicita a quem ela deve justificar isso. Olha, quer dizer, liberou mesmo. Liberou mesmo. Eu sempre achei aqui, e cheguei a proferir decisões a esse respeito, que essa questão de saber sobre a conveniência, sobre o aspecto clínico, porque o nosso dependendo da situação clínica ou derivado de uma violência. Cabia ao médico apreciar e avaliar isso, e não ao Poder Judiciário. Mas, sistematicamente, se pede um alvará à Justiça para que se faça, porque os médicos querem se acobertar dessa situação e de eventual responsabilidade por ter tomado uma decisão sem a aquiescência anterior, o antecedente do Poder Judiciário. Mas eu não sou contra, não. Eu acho que é uma tendência mundial, evidentemente com regras diferentes, porque a cultura de um país não serve para a legislação do outro, mas eu acredito que a mulher tem que resolver sobre a sua saúde física, mental e inclusive sobre esse aspecto. Dizem que lixólogo será a profissão do futuro, né? Pois atuará como um gestor de resíduos, dando solução aos detritos no meio urbano, né? Podemos acreditar nisso? Eu não sei se a denominação, eu sei que isso foi um estudo que foi feito em Minas Gerais, e alguns professores acabaram inventando esse nome. Eu não sei se será um nome adequado ou se é um nome adequado, se será esse nome. Mas eu acredito que nós tenhamos no futuro pessoas envolvidas nessa área de trabalho. Nessa preocupação, né? Eu vejo um dos países que está bem avançado nessa questão é o Japão. Avançado. Avançado. Eles resolveram? Não sei se é ainda a forma ideal, mas eles utilizam, há uma coleta seletiva, efetiva. Sim. Aqui no Brasil eles fazem uma brincadeira. Eu vejo por onde eu moro, no meu condomínio. Nós temos as nossas caixas para selecionar, isto é vidro, isto é plástico, papel. Isso é papel, etc. Mas ninguém vai recolher. Ou quando vão recolher, misturam tudo. O que adianta? Não adianta absolutamente nada, né? Aí a prefeitura começa a fazer acordos e convênios com cooperativas para tentar fazer essa coleta, o recolhimento dessa coleta que nós fazemos nas nossas casas, mas eles não têm estrutura, não têm o caminhão, não têm nada para ir buscar. O que adianta implantar, então? Não se implanta. É uma coisa também que só vai jogando o problema para o futuro. Difícil, sim. É difícil. Lá no Japão, por exemplo, eles usam grande parte, é tudo subterrâneo. Quer dizer, o lixo não fica exposto? Não fica exposto. Ele já vai selecionado. O que é possível de ser reciclado, ele é encaminhado à indústria de reciclagem. E o que não é, eles usam como base para as estradas e jogam asfalto em cima. Asfalto em cima. Que glória, hein? Pois é, e aqui nós não aproveitamos sequer o gás que sai dos nossos depósitos sanitários. O senhor consegue imaginar um Brasil assim? Tipo, dessa forma? Muito longe. Muito longe. Infelizmente, nós estamos muito distantes. Por enquanto, né? Estamos muito distantes. Mas é uma questão de cultura. De cultura. E nós temos que formar a cultura das nossas gerações futuras, porque mudar a atual... Não dá, né? Pois é, mas há quem diga que nós, talvez, quem sabe, se nós levarmos um grande susto, né, talvez a gente comece a prestar mais atenção nos problemas ambientais, não é meio por aí, não acredito, não. A gente está vendo aí a mudança climática, então estamos vendo Santa Catarina... Tantas coisas, né? Tantas as coisas já que indiscutivelmente são resultado desse aquecimento global.
Nós vemos os Estados Unidos sofrendo barbaridade com isso, E, no mas entanto, se né? coloca a É. economia acima de tudo. É verdade. Né? Bom, agora, para encerrar esse nosso primeiro bloco, a última perguntinha. Por que se diz que o direito ambiental exige maior criatividade do magistrado? Exige mesmo. Exige? mesmo. Exige porque ele é, por excelência, um ramo do direito intergeracional. Eu estou decidindo, não é para essa geração, é para gerações Sim, futuras. pensando no futuro. Primeiro. Segundo lugar, a nossa legislação passou a ser mais rigorosa numa data mais recente, com situações já concretizadas de dano ambiental. Sim. Então, é aí que nós temos que estar procurando a solução de forma mais criativa, porque nós não podemos estar desmanchando aquilo que está feito, porque nós temos aspectos econômicos, sociais, Isso que mesmo. nós temos que enfrentar. Aí é que fica o complicador da situação nos casos concretos. Muito bem, explicou muito bem. Obrigado. Bom, você não saia daí, que daqui a pouco estaremos de volta com Samuel Alves de Melo Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Até já. Um filho, quando estava na adolescência, ele começou com uma tendência palmeirense. Aí eu comecei a meditar o que eu poderia fazer para salvar o menino. Eu comecei a levá-lo a todos os jogos do São Paulo. Mandei fazer uma bandeira enorme e ele era o nosso porta-bandeira. Hoje ele é São Paulino roxo. Bem, desembargador, vamos agora finalmente ao direito penal. As doenças psiquiátricas têm contribuído muito para os crimes? Olha, esse é um aspecto interessante, alguma coisa que eu dediquei algum tempo para meditar e ler sobre isso. Existem alguns estudos antropológicos que foram elaborados em outros países, e eu sei que a realidade de outros países não se aplica, já disse isso agora há pouquinho. Mas Europa ou aqui, América do Nós Sul? tivemos nos Estados Unidos, tivemos na Alemanha e tivemos na Dinamarca pesquisas efetivas sobre essa questão. Sim. E o interessante é que nenhuma delas apontou que haja uma relação de uma maior criminalidade decorrente da doença mental. Exatamente pelo contrário. Quer dizer, a relação não é direta? Não é direta, não é direta. Na Alemanha, há muitos anos atrás, eles fizeram uma pesquisa a respeito disso e eles constataram, isso é um dado muito interessante, que os criminosos ditos normais, que não tinham problemas mentais, tinham idades mais novas do que a dos criminosos que tinham problemas mentais. Olha aí. 10 anos, a média. É mesmo? O que demonstrou aos pesquisadores da época que o doente mental, mesmo que ele tivesse uma tendência criminosa, havia um retardo na ocorrência do delito. Certo. Né? Quer dizer, ele seria mais manso, entre Mais aspas. manso. Nos Estados Unidos também se fez esse estudo e se constatou que não há um número maior de doentes criminosos do que de doentes ditos normais. O que há é um complicador decorrente do uso de drogas. O doente mental que faz uso de Aí drogas, sim complica. aí há um aumento maior, Porque gera agressividade. porque gera agressividade. Olha que interessante esse estudo, hein? Na Dinamarca também fizeram e chegaram à mesma conclusão. Inclusive, no estudo da Dinamarca, eles tiveram cuidado de fazer até por tipo de deficiência ou de problema mental que o agente portava. Né? Quer dizer, um estudo profundo, então, profundo. sobre isso. E, inclusive, que é o que mais nos preocupa, que são os esquizofrênicos, não é? E o índice era muito menor do que os criminosos ditos normais com o uso de drogas. E limitar o tempo de internação psiquiátrica é medida eficiente? Eu acho que não é. Eu acho que aí não é nem problema jurídico, é um problema de saúde.
Porque como é que vai poder, né, dar alta antes? Veja o absurdo das coisas. Quando eu era juiz de menores aqui na capital, nós detectamos que nós tínhamos muitas crianças e jovens com problema mental. Quer dizer, nós tínhamos um universo que nos parecia grande na época de crianças com esse tipo de problema. E nós não tínhamos vaga para a sua internação. E nós trabalhávamos com aquilo que nós chamávamos de corredor da morte. Porque só se conseguia internar uma criança se aquela que estivesse lá dentro morresse. Nossa. E nós tivemos uma reunião, na ocasião, com o governador de então, que, se me permite, eu não vou mencionar o nome, e ele nos disse, clara e abertamente, o que os senhores querem? Eu tenho que investir naquilo que vai gerar alguma coisa de bom para São Paulo, para o Brasil no futuro. Criança deficiente não vai produzir absolutamente nada.